Hoje a gente vai começar a falar sobre potencial elétrico, tá? Dando continuidade aí no nosso conteúdo. Depois a gente vai começar a conversar, vamos conversar sobre correntes, isolantes, tá? Condutores, isolantes e dielétricos, para dar continuidade aí à nossa disciplina. Lembrando aqui só a questão de calendário, nós estamos aqui no mês de outubro, né? Hoje é o primeiro dia de outubro, graças a Deus. Temos aí efetivamente aí um mês, 2 meses aí, 2 meses de aula aí para a gente concluir esse semestre e esse ano bem bem estranho, né? Esse ano bem atípico aí que nós estamos vivendo. Bom, quando se fala de potencial, a gente tem que falar do conceito de energia potencial, tá? Então vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu queira deslocar uma carga elétrica, essa carga elétrica de teste é uma carga elétrica Q, só mudar a cor aqui para ficar mais destacado, tá? E uma distância infinitesimal dl sobre um campo elétrico, sob a ação de um campo elétrico, né? Nós já sabemos que essa carga ela vai sofrer uma força elétrica, ou repulsiva, ou atrativa, dado por essa expressão que está aí, tá? Lembrando que esse campo elétrico que está aqui é um campo elétrico devido a uma distribuição qualquer de cargas e eu estou trazendo essa carga aqui para próxima essa distribuição e ela passa a sentir, interagir com esse campo e começa a sentir a ação de uma força elétrica, tá? Bom, se a gente for entender mais ou menos, for quebrar isso, imaginemos que eu tenho aqui a força elétrica, ela vai ser dada por essa expressão, tá? Onde a componente dessa força sobre o caminho dl é dado por essa expressão, ou seja, eu vou fazer uma projeção dessa componente. Então eu tenho aqui, vamos lá, vou fazer aqui um dl, tá? Que é onde eu quero deslocar a carga, e eu tenho uma força elétrica que atua sobre a carga. E aí eu vou projetar essa força e pegar a componente sobre o dl, tá, pessoal? Em relação a esse caminho dl, tá? E o vetor AL é o vetor unitário na direção de dl, tá? Então a força que deve ser aplicada vai ser igual ao contrário à força originada pelo campo, para que eu possa fazer com que essa carga consiga se movimentar, tá? Para isso eu vou ter um gasto energético, para isso eu vou ter que aplicar, eu vou ter que colocar energia aí dentro, né? E aí nesse caso eu vou ter a definição do trabalho, porque o que vem a ser trabalho? Trabalho é troca de energia, tá? Troca de energia. Ou vou tirar energia do sistema, ou vou colocar energia no sistema, realizando um trabalho positivo ou realizando um trabalho negativo. Então, para realizar esse movimento numa distância dl, eu vou ter essa expressão para o trabalho. Então, lembrados que o trabalho de uma força qualquer vai ser a força escalar o deslocamento, tá? Esse aqui é a definição clássica de trabalho, tá? E aí, de forma infinitesimal, eu vou ter essa expressão aqui para o meu trabalho. Se eu quero, então, o trabalho total para deslocar uma carga sob a ação de um campo elétrico estático e de uma posição inicial a uma posição final, eu vou ter que resolver essa integral aí, que é a integral do trabalho, tá, de uma força elétrica. Lembrando que o E é o campo elétrico, o dl vai ser exatamente um diferencial de caminho, e essa vai ser a integral de caminho, tá, gente? Essa integral é a integral de caminho, que pode ser uma integral simples, que pode ser uma integral dupla, tudo vai depender da expressão do dl. Como é que eu vou estabelecer a expressão que define dl? Então, o dl ele pode ser em duas, pode ser unidimensional, em duas dimensões ou em três dimensões. E aí essa integral de caminho passa a ter a sua expressão, a sua solução ou resolução, dependendo exatamente da forma como eu vou exprimir ou como eu vou expressar o dl para resolver essa integral, tá? Então, por exemplo, olha, eu tenho uma carga de teste que é zero, que vai se mover do ponto A até o ponto B, tá? E vai sofrer a ação de uma força elétrica dado por essa expressão. Ela se move dentro de um campo elétrico, tá? Então, o trabalho
realizado por essa força vai ser dado pelo trabalho entre A e B. E importante, esse trabalho não depende da trajetória da partícula. Por quê? Porque o campo elétrico é um campo eletrostático é um campo conservativo, tá? Vocês viram outro campo conservativo em física, que é o campo gravitacional. Campos conservativos, o trabalho para deslocar uma partícula entre um ponto A e um ponto B independe da trajetória. Isso é interessante porque se eu estiver trabalhando com campos conservativos, ou forças conservativas também, o trabalho de forças conservativas, porque como eu estou trabalhando com a força elétrica ela é conservativa porque o campo elétrico é conservativo, assim como a força gravitacional é conservativa porque o campo gravitacional é conservativo, tá? Porque na realidade a gente calcula o trabalho de uma força, tá? O trabalho é sempre em cima da força, que é força escalar deslocamento. Se eu estou trabalhando com forças conservativas, no caso a força elétrica, se eu pego a partícula e ando com ela em diferentes trajetórias, sempre do ponto A para o ponto B, o valor do trabalho sempre vai ser o mesmo. Um exemplo, por exemplo, de forças não conservativas seria a força de atrito. Então, se eu tenho um ponto A, se eu tenho aqui um ponto A e vou me deslocar até um ponto B, se eu tenho uma força não conservativa, o trabalho, esse aqui vai ser um trabalho diferente se eu fizer essa trajetória. Então, o trabalho A vai ser diferente do trabalho B. Porque no caso de forças não conservativas, o trajeto ele importa, tá? Já em forças conservativas, e no caso a força elétrica é conservativa, porque o campo eletrostático é conservativo, se eu faço diferentes trajetórias ligando dois pontos, A e B, por exemplo, o resultado sempre vai ser o mesmo. Isso vai nos ajudar muito na hora do cálculo dessa integral, porque lógico eu vou obter um DL que facilite a resolução da integral. Né? A gente vai obter um DL que tenha um grau de simetria tal que facilite o cálculo dessa integral e facilite a obtenção do resultado da integral. Então, olha só, quando uma carga positiva se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, então o campo vai realizar um trabalho positivo e a energia potencial dessa carga vai começar a diminuir, tá? Quando uma carga positiva se move no sentido contrário ao campo elétrico, nesse caso, o campo realiza um trabalho negativo e aí há aumento da energia potencial. A gente pode associar isso exatamente à questão da gravidade, por exemplo, né, que vocês sabem que vocês têm lá a expressão da energia potencial gravitacional. Então, lembrando que a força gravitacional sempre vai estar no sentido para baixo. Se eu pego um corpo e elevo esse corpo, a força gravitacional vai fazer um trabalho negativo e aí eu vou ter um aumento da energia potencial que eu estou dando para o corpo. Se o corpo ele se move em direção ao centro da Terra, ou seja, na mesma direção e sentido da força gravitacional, ela passa a realizar um trabalho positivo, diminuindo assim a energia potencial, porque é exatamente esse balanço energético. Quando vocês viram lá em Física 1, em cinemática, existia lá a lei da conservação da energia, tá? Ou seja, eu tenho um balanço energético num sistema de partículas. Se eu tenho um sistema de partículas que tenha lá energias potenciais e energias cinéticas, o somatório, isso lógico, trabalhando apenas em um ambiente conservativo, um sistema isolado. O somatório dessas forças dessas energias se mantém constante. Então, à medida que a cinética aumenta, a potencial diminui e vice-versa, tá? Isso é um fenômeno, isso também acontece aqui, porque também é um campo conservativo. Então, se a partícula, a carga, ela apresenta uma aceleração, é sinal que estou dando energia cinética para essa carga. E, em contrapartida, a energia potencial elétrica dela começa a diminuir. Okay? Se ela começa a frear ou se ela começa a ter uma redução na sua velocidade com que ela está deslocando pelo campo, eu estou dando mais energia potencial para ela e reduzindo essa energia cinética. No momento que, por exemplo, o campo deixa de existir, isso tudo transforma em energia cinética. Ok? A gente vai ver isso um pouquinho lá em capacitores. Quando uma carga negativa se move na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico, o campo elétrico realiza um trabalho negativo e a energia potencial aumenta. Porque, diferentemente
do campo magnético, do campo gravitacional, você não tem massa negativa e massa positiva. A massa tem sempre o mesmo sinal. Então, o exemplo que eu dei lá do MGY ou MGH, que seja, como a massa sempre tem o mesmo sinal, se eu estou contra a ação da força gravitacional, se eu estou a favor da força da ação gravitacional. Aqui não, aqui como eu tenho um fator do sinal, a gente tem que fazer essa análise também em relação à análise da energia potencial. Então, se eu tenho uma carga positiva no sentido do campo, ou uma carga negativa no sentido do campo, basicamente inverte-se esse comportamento, tá, pessoal? Bom, nessa figura aí, a carga Q0 ela vai se mover de forma radial à medida que se desloca entre A e B e varia de uma distância RA para uma distância RB. Então, imaginamos que eu tenho essa carga Q0, está se movendo, tá? Essa aqui é a carga que está gerando o campo elétrico e a carga Q0 passa a sofrer a ação de uma força elétrica, né, como a gente já sabe, vai ser dado para uma força elétrica pelo módulo Q0 vezes o campo elétrico. Se a gente for olhar o módulo dessa força, né? Se a gente for olhar vetorialmente, essa força vai estar também na direção unitária radial em relação a esses dois cabos, tá? Bom, a gente pode ter situações mais complexas como essa. Eu tenho um ponto A e vou me mover um ponto B. Então reparem que aqui a gente vai trabalhar ainda com aqueles conceitos de vetores, né? O vetor posição inicial, o vetor posição final. Lembrando que isso é uma constante dentro de eletromag, né? Essa análise vetorial tridimensional, tá? Isso passa a ser uma constante aqui dentro, que a gente sempre vai estar trabalhando em cima desses approaches, né? E aí eu vou ter as componentes do deslocamento aqui em suas, na realidade aqui bidimensionalmente falando, né? Radialmente, um dr e um dφ, e aí eu vou estar deslocando para definir esse dr, por exemplo, para o cálculo daquela integral. Então, é muito importante no cálculo do trabalho a definição exatamente desse incremento de caminho, para a gente poder resolver esse incremento de caminho, definir o incremento de caminho, obter o incremento de caminho para que a gente possa resolver a integral que vai dar o valor do trabalho realizado aí dentro do campo. Bom, e o que é o potencial elétrico então? Tá? Isso aí existe também o conceito de potencial gravitacional, mas acaba que a gente não aborda isso lá em Física 1. Mas o potencial elétrico é uma grandeza muito utilizada dentro do eletromagnetismo. Tá? Define-se o potencial elétrico como sendo a energia potencial por unidade de carga. Ou seja, a definição de potencial elétrico é isso aqui. Ó. Energia potencial dividido pela carga. Tá? A diferença de potencial entre dois pontos dentro de um campo elétrico, nós chamamos isso de DDP, é igual à diferença de energia potencial entre esses pontos por unidade de carga. Então, ou seja, o trabalho por unidade de carga realizado por um agente externo para deslocar uma carga de um ponto a outro no espaço vai ser dado por essa diferença de potencial, tá? Onde eu tenho a variação aqui, ó, da energia potencial dividida por unidade de carga. Ou, expressando isso em função de uma expressão, eu vou ter essa expressão aqui para a diferença de potencial. Vai ser menos a integral de uma posição inicial a uma posição final do E escalar dl, tá? E esse dl vai mudar, vai variar aí de acordo com as diferentes coordenadas, no sistema de coordenadas. Se eu estiver no sistema cartesiano, eu vou ter um dx, um dy, um dz em cada uma das direções unitárias. Se eu estiver em sistema de coordenadas cilíndricas, o meu dr ou dl, que é o elemento diferencial de deslocamento, vai ter uma expressão parecida como essa, né? Um dρ na direção ρ, um ρdφ na direção φ e um dz na direção z. Se eu estiver trabalhando em um sistema de coordenadas esféricas, esse meu dl passa a ter essa expressão, tá? A mesma coisa aconteceu com dv, a mesma coisa aconteceu com ds. A diferença é que o dr aqui é uma grandeza é um vetor, tá? Infinitesimal, é um vetor de caminho, para um integral de caminho. Então, a expressão desse cara ele vai me dar a forma como eu vou me deslocar no espaço entre uma posição inicial e uma posição final. E para cada deslocamento dr desse, eu vou calcular o produto escalar do campo vezes esse deslocamento. Como eu vou calcular e somar todos os resultados, aí eu passo a ter uma integração
e nesse caso uma integral de caminho para isso. Bom, se a gente imaginar agora que eu vou trazer uma carga que está vindo lá do infinito até o ponto P, a gente vai ver que na maioria das vezes essa abordagem atende, né, vai atender a nossa necessidade. Se imaginarmos que trazemos uma carga do infinito até o ponto P, o ponto F é o infinito e o ponto I corresponde ao ponto P, onde eu quero calcular o potencial, tá? E definimos o potencial zero no infinito, isso é importante, porque eu posso definir o meu zero potencial, nesse caso o meu zero potencial vai estar no infinito. Isso é válido apenas quando eu tenho distribuições finitas de carga. Se eu tiver uma distribuição infinita de carga, eu não posso fazer esse approach, como a gente vai ver depois, tá? Mas em boa parte dos problemas a gente pode fazer esse approach, colocar o potencial no infinito como sendo zero, e aí eu passo a ter essa expressão que vai ser o trabalho realizado para mover essa carga do infinito ao ponto P, tá? Dividido pela carga. Então o que acontece? Esse W de infinito a P é o trabalho feito pela carga, o campo elétrico sobre a carga de teste, quando essa carga de teste se movimenta do infinito até o ponto P. Tá? Nesse caso, o potencial V em um ponto numa região onde há um campo elétrico de uma carga positiva é positivo. E então imagine que uma carga de teste positiva vem do infinito até o ponto próximo à carga positiva e isolada. A força eletrostática atuando na carga elétrica possui sentido contrário em relação ao deslocamento da carga. Ou seja, vai haver uma força eletrostática que vai tentar repelir. São duas cargas em sentidos, sinais iguais. Então, o trabalho que devemos fazer sobre a carga de teste é positivo. Eu vou dar energia para esse trabalho. Eu vou ter que dar mais energia para ela que ela possa se aproximar e se manter próximo da outra carga. Tá? E o trabalho que o campo elétrico realiza é negativo. Ele tende a fazer com que esse cara se afaste, tá? Então, nesse caso, o sinal de menos que surge naquela expressão passa a ser positivo. Então, eu vou ter um potencial positivo aí, uma diferença de potencial positivo, tá? Qual que é a unidade, então, dentro do Sistema Internacional de Medidas para o potencial elétrico? É o famoso volt, né? Em homenagem a Alessandro Volta, esse italiano aí que inventou a primeira pilha elétrica, tá? A definição desse cara é Joule por Coulomb, que é exatamente a definição do potencial, que é energia sobre carga, ou energia por carga, tá? Por isso Joule Coulomb. Se a gente pegar aqui, ó, Newton com Coulomb e fizer trabalhar um pouquinho com as unidades, a gente chega na definição de voltmetro, tá? É interessante também para poder trabalhar ali com o campo, com as unidades de campo, tá, gente? Do campo elétrico. Bom, quando a gente está trabalhando em escalas atômicas, né, a gente trabalha com a definição chamada com uma grandeza chamada elétron volt, tá? Que é o trabalho requerido para movimentar uma carga elétrica elementar, pode ser um próton ou um elétron, através de uma diferença de um potencial de 1 volt. Então, 1 elétron volt é equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Porque como a gente está trabalhando com partículas atômicas e a nível quântico, 1 joule é uma coisa absurda de energia para esse tipo de partículas e elementos da natureza. Então definiu-se exatamente essa grandeza chamada 1 electrovolt. A gente vai voltar a falar em electrovolt quando a gente for falar sobre condutores, são as bandas de condução, banda de valência, gap, isso envolve energia. E no mundo quântico, a energia é quantizada em electronvolts. Depois a gente vai rapidamente eu vou abordar isso com vocês. Por que eu tenho essa terminologia de quântico, tá, pessoal? É exatamente esse conceito aí das faixas energéticas possíveis que uma determinada partícula pode ter. Por isso que o nome é quântico. Enquanto que no mundo, nosso mundo físico não quântico, as coisas podem ter qualquer valor de energia cinética, energia potencial, seja o que for. No mundo quântico não. Eu tenho faixas de energias possíveis que são chamadas quantas, tá?
Bom, quando eu passo a ter distribuições de cargas, quando eu passo a ter distribuições, não apenas uma carga, mas uma distribuição, seja uma distribuição linear, ou uma distribuição superficial, ou uma distribuição volumétrica de cargas, essa expressão do potencial elétrico passa a ser uma integral que envolve essa distribuição de cargas também. Então, vamos dizer que R aqui é o vetor localizado, o ponto P, que é onde eu quero calcular o potencial, e R' é o vetor que localiza a região onde se encontra a distribuição de cargas. Né? Isso é um padrão que a gente tem utilizado sempre. Toda vez que eu tiver o indicador linha, eu estou posicionando, eu estou referindo a posição da distribuição da carga, que está ou gerando campo, tá? E onde eu tenho vetor, que é um vetor onde não existe um indicador linha, é exatamente a posição onde eu quero calcular aquela grandeza. Então, se eu tenho uma distribuição linear de cargas, eu vou resolver essa integral aqui para o cálculo do potencial, ok? Porque ali dentro eu tenho exatamente ali, ó, o campo elétrico que está aqui, ó, tá? Se eu tiver uma distribuição superficial e se eu tiver uma distribuição volumétrica de cargas para cálculo do potencial e um dado ponto R do espaço. E a distribuição se encontra no ponto R'. Bom, quando formos fazer os cálculos, etc., do potencial, e é sabido que pode existir regiões do espaço onde tenham os mesmos valores de potencial, tá? Ou seja, o potencial elétrico é igual. Essas regiões a gente vai chamar, na realidade, elas definem certas superfícies. Nós vamos chamar esses caras de superfícies equipotenciais. Então, isso vai ser importante, porque se eu ando sobre uma superfície equipotencial, não tendo diferença de potencial, logo não tem corrente. Né? Vocês, principalmente quem já trabalhou na parte de manutenção elétrica, etc., quando você coloca na mesma equipotencial de um determinado circuito, você não tem descargas elétricas, porque não tem diferença de potencial possa surgir. Então, vai ser um conjunto de pontos no espaço, tá? Todos com o mesmo potencial, e esse é o chamado superfície equipotencial. Uma família de superfícies equipotenciais, cada superfície corresponde a um valor de potencial diferente, e aí eu posso ser usado para representar o campo elétrico, isso é importante, tá? Porque a gente vai correlacionar o campo elétrico com o potencial elétrico, ou seja, eu vou conseguir obter o campo elétrico partindo do potencial elétrico, tá? As superfícies equipotenciais para uma carga elétrica, no caso pontiforme, vão ser esferas concêntricas, como esse aqui, ó, tá? Bom, vamos lá. Podemos calcular o potencial elétrico a partir do campo elétrico, dado dessa forma aqui, ó. Potencial final menos potencial inicial vai ser igual a menos a integral de caminho de E dl, tá? Se eu for olhar aqui o potencial de uma carga pontiforme, eu vou ter essa expressão para a carga pontiforme, lembrando que cai 1 sobre 4πε0, tá? Lembrando que K sobre Q, R ao quadrado, K sobre Q, ele vai sair, resolvendo a integral, eu vou ter esse o valor do potencial devido à carga pontiforme. Se eu tiver um sistema de cargas pontiformes, eu vou usar o princípio da superposição, pessoal. Então, eu vou calcular o potencial devido a cada uma dessas cargas, lembrando sempre que cada potencial desse vai estar relacionado à posição de cada uma dessas cargas, e o potencial final vai ser a soma de cada uma dessas diferentes cargas. O potencial dessas diferentes cargas. Se eu passo para uma distribuição contínua, e aí eu passo então a ter uma integral exatamente com essa expressão. Por isso que veio aquelas expressões que nós vimos agora aqui, ó, linear, superficial e volumétrica. Por quê? Porque esse daqui aqui ele pode estar ligado a uma distribuição linear, ele pode estar ligado a uma distribuição superficial ou ligado a uma distribuição volumétrica, tá? É importante também, essa integral aqui, obrigatoriamente, ela tem que ser tomada sobre toda a distribuição de cargas. Eu não vou calcular o potencial devido a uma parte ou uma subparte dessa distribuição, mas eu vou calcular o potencial sobre toda essa distribuição de carga. Por exemplo,
Eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, que vão estar afastadas uma distância R, tá? E estão presas em suas posições. Qual que é a energia potencial, então, dessa configuração toda? Então, eu vou ter o seguinte, olha, a energia potencial vai ser igual a Q1 vezes o potencial gerado por Q2, que é dado por essa expressão. Lembrando que esse aqui é o potencial divido a carga Q2, tá? E aí aqui eu tenho a energia potencial devida a essa configuração de cargas. Então eu tenho Q1 e Q2 presos, fixos, né? Qual que é a energia potencial? Qual é a energia que eu tenho nessa configuração? Existe uma energia ali dentro, tá? Porque eu tenho que manter manter Q1 e Q2 fixos no espaço. Eu posso ter forças atrativas ou uma força repulsiva. Para que elas possam estar fixas, é necessário que eu realize trabalho. É necessário que eu coloque energia nesse sistema. Para que essa configuração se mantenha fixa. Qual é o valor dessa energia? Quanto de energia eu preciso colocar para manter essa configuração fixa? E aí é dado por essa expressão. Bom, se eu passo a ter um conjunto de N cargas, e aí eu posso fazer com que extrapolar e mais uma vez utilizar o princípio da superposição, a energia armazenada em um campo eletrostático pode ser dada exatamente por essa expressão aqui. ε0 sobre 2, a integral volumétrica do módulo ao quadrado do campo dV. Tá? Se eu tiver uma distribuição volumétrica de cargas, e aí eu consigo fazer o cálculo da energia que eu estou armazenando dentro desse campo elétrico. Em capacitores isso fica bem claro, que quando eu trabalho com capacitores, eu armazeno energia no campo elétrico e posso ter uma descarga dessa energia, ou como posso também carregar o capacitor e deixar o capacitor pronto para que quando abrir o circuito ou fechar o circuito, ele consiga descarregar essa energia. Então a gente vai usar os dielétricos para exatamente armazenar essa energia dentro, ter essa energia do campo elétrico armazenada, tá? Se a gente for trabalhar com condutores isolados, tá? Isso é importante em condutores, depois a gente vai discutir mais a fundo sobre isso. Se eu tiver um condutor isolado e ele estando em equilíbrio, tá? Ou seja, existe um equilíbrio nas cargas dele, esse excesso de cargas ele vai para onde? Ele vai para a superfície do condutor. Então, se eu tenho um condutor isolado, aonde vai estar o excesso de cargas? Na sua superfície. Isso sempre vai ocorrer quando o condutor tiver uma cavidade interna vazia. Então, se eu tenho um duto passando, se eu tenho um conduíte, onde eu tenho ou um isolante interno ou uma cavidade interna, as cargas sempre vão, o excesso de cargas sempre vão estar na superfície desse condutor. E aí depois, quando a gente discutir corrente elétrica, a gente vai conversar sobre correntes superficiais também, tá? Bom, a relação entre superfícies equipotenciais e campo elétrico é dada exatamente por essa expressão, tá? O campo elétrico sempre é perpendicular à superfície equipotencial, tá? E sempre vai apontar da maior para menor em valores de potencial elétrico. Ok, pessoal? Então, o campo elétrico em relação às superfícies equipotenciais sempre vai ser perpendicular. E sempre ele vai apontar, tá? Da maior para a menor em relação aos seus valores. Então, se eu estou numa equipotencial e me desloco no sentido perpendicular, eu vou estar deslocando no sentido do campo. Eu vou ter ali a diferença de potencial máxima e aí eu vou sentir a ação mesmo do campo, tá? Se eu me desloco sobre uma mesma superfície equipotencial, aquele produto escalar de E dl passa a ser zero, tá? Porque E, nesse caso, vai ser perpendicular a dl. E aquele produto escalar passa a ser um produto escalar zero. E aí eu passo a não sentir a diferença de potencial, então, ou seja, eu vou estar me deslocando sobre uma mesma superfície equipotencial. Na figura anterior, ilustra a trajetória descrita por uma carga elétrica positiva, deslocando-se entre linhas de força, tá? E observe que ela caminha na região de maior potencial para a região de menor potencial. Eu estou saindo daqui ó, e começo a andar entre as linhas de força aí do campo, sentindo aí uma diferença de potencial. Então ele passa a sentir essa diferença de potencial
passa a descrever essa diferença de potencial e depois a gente vai correlacionar isso aí com corrente, né, com fluxo de carga em meios, né, no caso um meio condutor. Pessoal, alguma dúvida aí até agora? Acho que são mais bem conceitos aí de física 3, né? Quando começar a ver um cálculo aí que a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complexa. Deixa eu dar uma olhada aqui quem é que está aqui hoje aqui. Temos até um quórum razoavelmente um pouquinho maior agora, né? 3 faltantes, mas vamos lá. Bom, nessa figura A aqui a gente vai ter uma carga pontiforme positiva e na B uma carga pontiforme negativa, tá? Se eu me afasto da carga positiva, o potencial diminui, se eu me aproximo, o potencial aumenta. E a coisa acontece ao contrário na carga positiva, na carga negativa em relação à carga positiva. Então, quando eu estou trabalhando com cargas, tá, isso aí é uma característica mesmo da natureza, né? Eu tenho sinais, então eu vou ter esse comportamento. Diferente quando estou trabalhando com massa e trabalhar com potencial gravitacional. Nós já vimos os conceitos de linhas de força, né, onde o campo elétrico sempre é tangente a essas linhas de força. Mike Faraday, que ele postulou o conceito, né, e na realidade é algo conceitual para facilitar a obtenção do campo elétrico também, tá? Mas aí só exemplificando para vocês, quando eu tenho duas cargas positivas, como é que funciona a questão das linhas de força. Reparem que aqui, por exemplo, não existe linha de força, então o campo resultante aqui nessa região do espaço é nulo, tá? Se eu tenho duas cargas de sinais opostos e mesmo valor em módulo, eu vou ter essa distribuição, né? Isso caracteriza para a gente chamado de polo elétrico, depois nós vamos ver, né? Com as linhas de força saindo da carga positiva e indo para a carga negativa, e o campo elétrico sempre tangencial a cada um dos pontos da linha de força, tá? As linhas de força não descrevem o campo elétrico, o que eu tenho que saber é que o campo elétrico sempre vai estar associado às linhas de força. Então, dado um ponto numa linha de força dessa, o meu campo elétrico sempre vai ser tangencial a essa linha de força. Bom, e aí como é que eu já sei? Dado um campo elétrico, eu consigo obter o potencial. Mas eu quero ir ao contrário. Será que do potencial eu consigo chegar no campo elétrico? Isso aí vai ser a grande sacada agora para facilitar o cálculo de campos elétricos também partindo de potenciais elétricos. Então, como é que eu posso obter então o potencial? Tá? Primeiro, de uma forma direta a partir da intensidade do campo elétrico, fazendo a integral de linha. Outra através da distribuição de cargas em si, fazendo a integral apropriada conforme a distribuição de cargas, que nós já vimos. Porém, nem sempre é conhecida a intensidade do campo elétrico, ou então a distribuição de cargas. E nesse caso, se eu tenho informações sobre a superfície equipotenciais, vai ser útil para esse cálculo. Então, se eu tiver o campo, eu consigo obter o potencial. Se eu tiver a distribuição, eu consigo também obter o potencial. Nós vimos essas duas formas até agora, tá? Agora, vamos imaginar que um elemento pequeno, ΔL, tá, ao longo de E, é essencialmente constante. Então, vamos imaginar que um incremento dl qualquer, eu tenho o E constante. Nesse caso, eu posso descrever a diferença de potencial como sendo menos E dl. Se a gente for utilizar aqui a expressão para o produto escalar, então eu vou ter o módulo de E, o módulo de dl e o cosseno do ângulo entre eles. Apenas lembrando que esse ângulo aqui é o ângulo entre esses dois vetores. Eu vou ter o vetor E e vou ter o vetor dl, tá? Então esse ângulo aqui é o ângulo θ, é o ângulo entre esses dois vetores. No limite, tá? Em que o ΔV se transforma em um dV e eu passo o dl para cá, eu vou ter essa expressão aqui, um dV dl menos E cosseno de θ. Em que momento eu vou ter esse valor máximo aqui?
cosseno de zero, tá? Então, essa variação, essa razão ou taxa aqui, vai ter o seu valor máximo exatamente quando você é igual ao campo, quando você tem cosseno de θ igual a menos 1. Vai ser exatamente igual ao valor do módulo do campo, tá? Isso é uma característica exatamente de derivada, ok? Então, a magnitude da intensidade de um campo elétrico é dado pelo máximo valor da taxa de variação do potencial com a distância. Então, isso já é uma expressão interessante. Por quê? Se eu maximizo a taxa, se eu obtenho o valor da taxa máxima, se eu obtenho o valor máximo dessa derivada, então eu já correlaciono o campo elétrico com potencial. Antes eu tinha uma integral, agora eu passo a ter uma derivada. Então, o máximo valor é obtido quando a direção do comprimento incremental é oposta a E, ou, em outras palavras, a direção de E é oposta à direção a qual o potencial está aumentando. Então, eu posso reescrever aquela expressão nesse formato. Então, o campo elétrico vai ser menos dV/dl na direção normal entre esses dois. Bom, existe uma grandeza do cálculo que é o chamado gradiente, que é quando eu vou fazer o cálculo, eu vou calcular as derivadas parciais de uma função escalar e associar a vetores unitários. Isso é o gradiente, tá? O que o gradiente me dá? O gradiente me dá a direção e o sentido que um campo escalar mais varia, tá? Isso é a função do gradiente. Então, o campo elétrico ele pode ser dado por sendo menos o gradiente do potencial elétrico. Então, o gradiente é uma função do cálculo, assim como o divergente, assim como o rotacional, assim como o laplaciano, como a gente vai ver depois. O divergente nós já vimos quando a gente trabalhou com densidade de fluxo de intensidade de campo elétrico. Se eu tenho um campo escalar, que é um campo escalar, que é um campo potencial, que é o meu potencial, ou seja, a cada posição do espaço eu associo um valor escalar. Nós já discutimos o conceito de campo vetorial e campo elétrico, né? Campo escalar. O campo vetorial é aquele que, dada uma posição do espaço, eu tenho um vetor. Um campo escalar é aquele que, dada uma posição do espaço, eu tenho um valor escalar. E no caso, o potencial é um campo escalar. Se eu aplico menos o gradiente nesse cara, eu vou ter o campo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico sempre vai tender a ir de um gradiente de maior, de uma área de potencial maior para uma área de potencial menor. Então, se eu quero calculo a variação máxima desse campo, ou seja, quais são as direções no espaço, onde mais se varia o campo, eu tenho um gradiente. Então, existe uma explicação física para essa ferramenta matemática. E isso aí é mais uma forma que a gente vai ter para obter o campo elétrico. O potencial é relativamente mais simples de se calcular, de se medir. E uma vez que eu tenho essa função do potencial, através de derivadas, que é muito mais simples de ser calculadas do que integrais, nós vimos integração de distribuição contínua, lei de Gauss, etc. Que a lei de Gauss ela depende muito fortemente da simetria da distribuição, do problema em geral. Eu passo a ter aqui um cálculo simples, que é um cálculo de integral, de derivada, para obter o campo elétrico. Então, essa relação de campo elétrico e potencial elétrico é interessante. Então, eu tenho uma relação integral, que é o contrário da derivada, quando eu tenho o campo elétrico e quero obter o potencial, mas quando eu tenho o potencial e quero obter o campo elétrico, eu vou fazer derivações parciais, ok? Assim como o divergente, ele tem, o rotacional também, ele tem formatos diferentes, dependendo das coordenadas cartesianas, a mesma coisa acontece com o gradiente, tá, pessoal? Se eu tiver em coordenadas cartesianas, eu vou ter essa grafia. Se eu tiver em coordenadas cilíndricas, eu vou ter essa grafia aqui para o gradiente. Se eu tiver em coordenadas esféricas, eu vou ter essa grafia. Lembrando que o divergente vai me dar um valor escalar e o gradiente vai me dar um valor vetorial. Gradiente eu aplico em cima de campos escalares e divergente eu aplico em cima de campos vetoriais. Ok? Então, por exemplo, o potencial no ponto P devido a essas duas cargas, menos Q e mais Q, tá? Que formam para a gente exatamente um dipolo, tá? Então aqui eu tenho o potencial da primeira carga, aqui eu tenho o potencial da segunda carga, tá, pessoal? Carga positiva
e a carga negativa, tá? R1 e R2, que é a distância referencial em P. Então, R1 é a distância de P para a carga positiva e R2 é a diferença de P, a distância de P para a carga menos Q, tá? Se a gente pegar aqui, e aqui evidentemente eu tenho um triângulo retângulo aqui, vou calcular a diferença aqui, ó, essa diferença entre R1 e R2. Essa diferença ela pode ser aproximada pela distância D cosseno de θ, onde D é a diferença entre essas duas cargas aqui, tá? Eu vou aproximar essas distâncias D. E R2 vezes R1 vai ser aproximadamente R ao quadrado, ou seja, R2 é muito próximo de R1. Vou imaginar que a distância com que P se encontra de R1 e a distância com que P se encontra de R2 é muito maior do que a distância entre as duas cargas. Então essas cargas passam a ter quase uma distância nenhuma entre eles, ao ser observada através da posição P, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? O denominador R2 menos R1 vai virar um D cosseno de θ, e o R2 vezes R1 passa a ser um R ao quadrado. Isso aqui é a expressão do potencial de um dipolo elétrico, que é uma configuração onde eu tenho duas cargas de sinais opostos, mas de intensidade igual, tá? Menos Q e mais Q. Define-se o que nós chamamos aqui, ó, de momento do dipolo elétrico, tá? O P cosseno de θ. E aí eu vou criar esse vetor aqui, ó, que vai ser o vetor de o módulo da carga vezes o vetor da D, que é o vetor que aponta de uma carga a outra, tá? Esse é o chamado momento do dipolo, tá? O momento do dipolo elétrico. E aí eu tenho aqui então finalmente a expressão para esse potencial devido a essas duas cargas. A gente vai voltar a trabalhar um pouquinho mais com esses caras aí depois. Agora, uma vez que eu obtive o potencial, qual que é o campo gerado para essas duas cargas? Tá? O cálculo desse campo é um pouquinho chato. Tá? A gente pode ver depois utilizando as técnicas tradicionais. Mas se eu já tenho dipolo, pessoal, vou aplicar o gradiente, tá? Em coordenadas esféricas, pois isso é uma configuração esférica mesmo. Tá? Aplicando aqui a derivada parcial em R, em θ, em φ, fazendo derivadas, é derivação direta, não tem complexidade nisso nenhum, tá? Eu vou obter essa expressão aqui, ó, para o campo elétrico. Se eu fosse fazer o approach tradicional, seriam algumas páginas de cálculo para chegar nessa expressão do campo elétrico devido a um dipolo elétrico, tá? Então eu tenho essa expressão aí para o campo elétrico devido a essa configuração de cargas, respeitando exatamente aquelas linhas de forças que nós já vimos que vão estar. Isso aqui seriam as linhas de forças e o campo elétrico sempre tangencial a essas linhas de força, variando com θ e variando com R. Tá? Repara que ele não depende de φ. E aí, caso a gente quisesse visualizar as superfícies equipotenciais, eu ia calcular aqui a diferença entre a componente em θ e a componente em R desse campo elétrico, tá? Para a gente poder chegar aqui no R dθ sobre dr, igualaria aqui os dois, resolveria essa equação diferencial, e aí, ó, R igual a seno ao quadrado de θ. É onde exatamente eu tenho regiões onde eu vou ter o mesmo valor do potencial, tá? Onde o R vai depender do θ, tá? A relação do R com θ, essas superfícies que respeitam essa relação R igual a seno de θ ao quadrado, que vai exatamente me dar aí as chamadas regiões equipotenciais. Lembrando que o A ele vem exatamente dessa integral indefinida aqui, tá, gente? É uma constante. Se a gente for ver essas regiões equipotenciais aí plotadas aí, seria algo parecido esse donut aí que vocês estão vendo aí, tá? Isso seria só um exemplo de uma região equipotencial que satisfaz a relação R igual a seno ao quadrado de θ, tá? Em torno de um dipolo elétrico, tá? Isso é um exemplo, uma ilustração de uma região equipotencial de um dipolo elétrico. Vamos ver um exemplo então de cálculo, pessoal. Um elétron ele deve ser acelerado a 3 vezes 10 a sexta metros por segundo,
de 3 vezes 10 a sexta para 8 vezes 10 a sexta metros por segundo para atingir essa velocidade através de uma diferença de qual é a diferença de potencial que ele precisa passar, tá? E através de qual DDP ele deve passar para que ele seja freado de 8 vezes 10 a sexta metros por segundo a parar, tá? E aí, qual é a relação entre y e a distância x aqui que eu vou obter? Vou obter uma relação entre essas duas posições, tá? Se a gente for olhar a letra A, ou seja, o meu elétron ele vai entrar nessa região do espaço com a velocidade de 3 vezes 10 a sexta e tem que sair com a velocidade de 8 vezes 10 a sexta, tá? Aplicando aí, ó, conservação da energia, eu tenho energia potencial elétrica vai ser igual a energia cinética desse elétron. A variação de energia cinética vai ser igual a variação de energia potencial elétrica, tá? O elétron está em movimento, ok, pessoal? Bom, passando a carguinha para cá, fazendo aqui um algebrismo simples, eu vou encontrar que ele tem que estar submetido a uma tensão, ou uma DDP de 157 volts. Para eu conseguir parar esse elétron depois que ele atinge a velocidade de 8 vezes 10 a sexta metros por segundo, eu vou parar, eu tenho que aplicar agora uma tensão de menos 182 volts. Tá? Isso acontece muito em tubos catódicos, tá? Raios catódicos. E é aí que está a relação. Bom, então qual é a relação então da posição do deslocamento na horizontal e a posição em Y que ele vai atingir? Que eu quero saber isso aqui, pessoal. Dado um deslocamento aqui, qual é a relação em Y? Onde ele vai bater aqui nessa tela? Imagine que isso aqui é exatamente uma tela CRT, tá? Um tubo de raios catódicos. E esse elétron, de acordo com o ângulo que ele entra, que ele é defletido e o X, em que posição da tela ele vai atingir? Bom, um movimento não acelerado em X e um movimento acelerado em Y, tá? É dado por essa expressão, lembrando que isso aqui vem da segunda lei de Newton, tá? Força igual a massa vezes aceleração, tá? E aqui eu tenho a força elétrica aqui. É uma equação de segundo grau, é um sistema de equação com duas variáveis. Eu vou tirar o tempo, tá? De dentro desse sistema de equação. Então vou botar y em função de x, como está aqui. Resolvo esse sistema de equação e aí eu tenho a velocidade na horizontal que esse elétron vai ter, tá? L é o meu deslocamento total na horizontal, que vai ser igual a Vx vezes t, ou seja, o tempo vai ser dado por L sobre Vx. Faço a substituição lá também e obtenho então a componente em y da velocidade. Qual o módulo da velocidade? Vai ser dado por a soma do quadrado dessas duas componentes. Então, ao sair da região entre as placas, o elétron possui os componentes das velocidades constantes, movimento uniforme, tá? Não vou colocar no problema a ação da aceleração da gravidade, tá? Eu vou desprezar a aceleração da gravidade. Então passo a ter esse movimento, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. E aí eu vou trabalhar para isolar exatamente tirar o Vx, eu quero saber a relação de y em relação às propriedades aqui do meu tubo, que é essa distância L, onde ele sofre a ação da tensão, e a distância D, que é a distância entre o momento que ele deixa a DDP e colide com a placa. Tá, pessoal? Então a relação dada o y0, que é a posição inicial em relação a y aqui, ó, que ele sai, dado a distância com que ele está sob a ação da DDP e a distância com que ele viaja, eu posso estimar aonde ele vai colidir na placa. Isso também é muito utilizado também em impressoras de jato de tinta, tá? O processo é o mesmo. A gotícula ali ela é tratada como sendo uma unidade que sofre uma deflexão e tem essa relação de posição vertical e horizontal, a impressora ela consegue colocar a gotícula de tinta no ponto específico do papel para representar aquilo que ela precisa imprimir, tá?
Esse princípio também é utilizado nas impressoras de jato de tinta. Tá? A ideia é a mesma também. Para poder realizar essas impressões, você carrega a gotícula, ela sofre uma deflexão, ela tem uma carga, né? Ela tem uma carga residual diferente de não nula, ela passa por um processo e aí ela sofre também a ação de um campo, de uma tensão, e aí ela sofre uma deflexão e aí a impressora consegue posicionar as gotículas de tinta nas posições devidas para poder imprimir aí no papel, tá? Isso aí é bem interessante também, depois vocês darem uma olhada em como que funcionam esses processos. Bom, pessoal, na próxima aula eu vou estar abordando esses exercícios com vocês, tá? São 13 exercícios que a gente vai estar discutindo na próxima aula, para não ficar só nesse blá 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 e a gente colocar um pouquinho mais na prática esses conceitos aí.